Olá, turma, tudo bem? Professor Giovanni mais uma vez aqui e hoje vamos ver o assunto de língua portuguesa que se chama regência verbal. Regência verbal. Regência, né? O verbo pode ou não pedir um complemento. Esse complemento para quê? Para completar o seu sentido. Inscreva-se no canal e dê também aquela curtida. Pois é, como eu já tinha falado, hoje nós vamos atentar para a regência verbal. Regência verbal é a parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos e os termos que se seguem a ele e completam seu sentido. Os verbos são os termos regentes, que vai pedir complemento, enquanto os objetos direto e indireto e adjuntos adverbiais são os termos regidos, isto é, que vai completar o sentido do verbo. Exemplos: comprei uma bicicleta. Comprei é um verbo transitivo direto porque ele precisa de um complemento direto. O que quer dizer isso, professor? Que este complemento, uma bicicleta, não precisa de uma preposição aqui. Quando eu falo em preposição, eu estou falando do de, para, com, sem, entre outros. Olha esse verbo. Gosto de você. Você observa que o verbo gostar, ele exige o de. A gente não fala gosto você. Então, já está aqui a grande diferença. O primeiro aqui, comprei, ele é um verbo transitivo direto. E o verbo gostar é um verbo transitivo indireto, por causa da preposição de. Mais exemplo. Ele mora em outra cidade. Olha, mora. Quem mora, mora em. Olha aqui a preposição. Isso implica mudança de horário. Isso implica. Você vê que aqui não tem a preposição. Nós iremos ao passeio. Olha aqui a junção do a com o o. Esse a aqui é uma preposição. Então, quem são os termos regentes? Os verbos. Mora, implica, iremos. Os termos regentes, né, são aqueles que pedem o complemento. Eles que estão pedindo. E em outra cidade, mudança de horário, ao passeio, são os termos regidos, que são os complementos. Podem vir com preposição ou sem. O verbo assistir. Muita atenção para esse verbo, porque ele muda de sentido. O verbo assistir com sentido de ver, de enxergar, de olhar, ele exige preposição. Que tal assistirmos ao filme? Olha aí. Geralmente, né, as pessoas falam assistir o filme. Isso aí é uma linguagem formal. Mas nós precisamos dessa preposição aqui. Com sentido de dar assistência, não exige preposição. O médico assistiu o paciente. Já nesse caso aqui, ele está com o sentido de ajudar, de auxiliar. Então, viu a diferença? Com sentido de ver, ele exige a preposição. Com o sentido de ajudar, de dar assistência, ele não exige. Então é diferente. Que tal assistirmos ao filme? Ver o filme. O médico assistiu o paciente, auxiliou o paciente. O verbo chegar. O verbo chegar é regido pela preposição a, né? Exige essa preposição. Temos aqui uma frase: chegamos ao local indicado no mapa. Apesar das pessoas falarem chegamos no local, o correto é ao local. Olha a preposição a. O verbo obedecer, ele é transitivo indireto, logo exige preposição. Correto é você falar obedeça ao pai e não obedeça ao pai. Olha aqui, ó, o a. Né? O a aqui de novo, preposição.
Verbo aspirar. Outro verbo que muda de sentido se você colocar a preposição ou se retirar. Com o sentido de respirar ou absorver, não exige preposição. Aspirou o ar da mata. Quer dizer que ele respirou o ar. Com o sentido de pretender, desejar, exige preposição. Olha, aspirou ao cargo de diretor escolar. Então aqui significa que ele desejou o cargo. Olha, gente, se eu não colocar este A, se eu colocar aspirou o cargo, é como se eu tivesse respirado o cargo. E não se inclui aqui neste caso. Então a diferença é essa. Sem a preposição é respirar. Com a preposição é desejar. O verbo informar, ele é interessante. O verbo é transitivo direto e indireto. O que quer dizer isso? Ele vai pedir dois complementos. Assim, ele exige um complemento sem e outro com preposição. Informei o acontecimento aos alunos. Olha aqui, ó, informei o que? O acontecimento. Não tem preposição. A quem? Aos alunos. Já traz a preposição. Então, ele é transitivo direto e indireto. O verbo namorar é muito bom que a gente veja, porque nós acabamos sempre de colocar uma preposição onde não existe. Ele é verbo transitivo direto. Ele namorou Maria durante anos. Não precisa dizer ele namorou com Maria. Ele namorou Ana. Ele namora Josélia. Tire esse com. O verbo simpatizar. O verbo é transitivo indireto e exige a preposição com. Sempre que você for usar o verbo simpatizar, use o com. A moça simpatizava com os mais velhinhos. Olha aqui, ó. Verbo transitivo indireto. Pagar. O pagar tem detalhe. Vamos dar uma olhadazinha direitinho aqui. Pagar. Quando informamos o que pagamos, não tem preposição. O rapaz pagou o sorvete. Você não vai dizer que o rapaz pagou ao sorvete. Então aqui é quando informamos o que pagamos. O rapaz pagou o sorvete, o rapaz pagou a roupa, o rapaz pagou o livro. B. Quando informamos a quem pagamos, o complemento exige preposição. O patrão pagou ao empregado. Olha aqui, preposição a. Eu não vou dizer o patrão pagou o empregado. Eu tenho que dizer que o patrão pagou ao empregado. O patrão pagou ao funcionário. Vamos ver aqui uma atividade. Corrija as frases quanto à regência verbal. Eu estou querendo saber aqui, né, se verbo assistir, se ele vai exigir ou não uma preposição. Na linguagem informal, a gente fala, eu assisti o jogo. Mas na linguagem mais culta, esse verbo assistir, quando ele tem o sentido de ver, ele exige uma preposição. Então, é melhor a gente dizer, eu assisti ao jogo. Eu assisti ao programa. O verbo chegar. Chegamos no local certo. Olha aqui a linguagem formal. Chegamos no local. É melhor a gente colocar. Chegamos ao local certo. O verbo chegar, ele exige essa preposição.
chegamos ao local. O verbo obedecer. Obedeça o professor. O verbo obedecer, ele é um verbo transitivo indireto, que quer dizer que ele vai pedir um complemento com uma preposição. E a preposição aqui no caso é o a. Obedeça ao professor. Obedeça aos pais. Obedeça ao tio. Mais uma vez aqui o verbo namorar, para a gente fixar isso bem direitinho. Abel namora com Joyce. Vamos retirar este com, não precisa. Esse verbo namorar, ele é transitivo direto. Ele não é transitivo indireto. Abel namora Joyce. Paulo namora Lúcia. Ana namora José. E assim por diante. Então, só voltando aqui mais uma vez, o verbo assistir, ele pode exigir ou não a preposição. O médico assiste o paciente. Neste caso, não exige, porque aí significa dar assistência e não ver. Bem, para a gente concluir, espero que vocês peguem o livro de vocês para fazer a leitura sobre o assunto proposto. Esse assunto ele se encontra nas páginas 76 e 77. Resolver com atenção as atividades que serão enviadas para você. Você já tem aí bastante atividades e então vocês não vão deixar com que essas atividades elas vão se acumulando, Eu trouxe uma frase aqui para vocês. O primeiro dos bens depois da saúde é a paz interior. Ah, como é bom a gente ter saúde e como é bom a gente estar com uma paz interior, A gente se sentir bem. Então, assim, espero, que vocês tenham compreendido um pouco, Não esquecer que a regência verbal, ela é uma parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos e os termos que se seguem a ele completam seu sentido. Aí lembrando que esses verbos, eles podem pedir complemento ou não. Se pedir complemento, a gente diz que ele é um verbo transitivo direto. Se pedir é indireto. Se não pedir, é direto. Se ele pedir dois complementos, a gente diz que ele é verbo transitivo direto e indireto. Então, espero que vocês tenham entendido, O que pede complemento com a preposição é indireto. O que não pede a preposição, só o complemento, sem preposição, é direto. E assim por diante. Até mais.